Em Israel se fala que tem uma coisa chamada curto-circuito, tá? Curto-circuito, ou seja, Adão e Havá, Adão e Eva, lá em Israel se comenta que eles tiveram o que hoje na linguagem moderna se chama de curto-circuito, tá? Ou seja, eles quiseram como que num passe de mágica, tá? Comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, tipo assim, um download de 100% na cabeça deles, como se fosse uma espécie de Matrix, tá? Ou seja, como se fosse instalado ali na mente deles ali o conhecimento do bem e do mal. E o Criador, para rebater isso, ele fala, você vai comer o teu pão com suor todos os dias da tua vida, até que tu retornes para a terra, porquanto tu és pó, e ao pó tu retornarás. Ou seja, o pão, tá, é uma bela ilustração da palavra de Elohim, tá? Ou seja, o pão é o nosso alimento físico, mas também é o alimento espiritual. Ou seja, Adão e Eva, eles deixaram de ouvir o que o moré deles estava ensinando, o rabino deles, tá? Que é o Criador, que é o rabino, o maior rabino que já existiu, e sempre vai ser o maior de todos em todos os tempos, o rabino Yahushua HaMashiach, que vinha todos os dias no Jardim do Éden e conversava com eles. Eles deixaram de ouvir o rabino deles, tá? E foram ouvir o quê? O ensinamento da Nahash, ou seja, da serpente. Então, vamos prosseguir. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que não se profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Ou seja, o Criador quer coisas específicas, tá? No literal é não misturar sementes, tá? Agora, num nível mais profundo, tá? O Mashiach, em certa ocasião, falou que a semente é o quê? É a palavra de Elohim. Um homem saiu a semear, tá? Ou seja, então a gente fazendo um midrash, a gente pode pensar assim, poxa, eu sou um netzarim, então eu preciso ter muito cuidado, tá? Com relação àquilo que vai entrar nos meus ouvidos. Eu preciso ter um filtro muito grande, eu preciso estar com as minhas capacidades espirituais, intelectuais, emocionais, bem apuradas, tá? Para que, se porventura eu vier ouvir alguém que não seja netzarim, tá? Para que porventura eu não venha ouvir e venha uma espécie de um vírus. Vocês estão compreendendo que interessante? Ou seja, então a gente não deve misturar sementes. Por exemplo, em Israel tem um ditado bem interessante, diz assim, muitos mestres, muita confusão. Olha que ditado interessante, tá? Muitos mestres, muita confusão. Então, a gente, primeiro de tudo, a gente tem que devorar as escrituras, tá? O melhor antivírus que existe é o quê? A escritura. Se a gente devora a escritura, a gente devorar a escritura, e de preferência, os irmãos e as irmãs procurem aprender hebraico, tá? Não é bicho de 7 cabeças, tá? Não é uma coisa de outro mundo, tá? São 22 letras, é extremamente simples aprender o hebraico, tudo vai da insistência da pessoa. Aprenda o hebraico para que possa ter acesso às escrituras, para ler no original, você pegar e você tirar a sua dúvida, você mesmo, tá? Então estejam aprendendo hebraico, mas enquanto não tem o conhecimento da língua hebraica, procure adquirir boas escrituras, boas bíblias. Algumas são boas para quem está fazendo techuvá. Porque a Bíblia é perfeita só no original em hebraico, né? Só no original em hebraico, exato. Bom é ter várias, né? Uma de cada... Isso, uma de cada. O ideal é que a gente leia em hebraico. Não é que tenha havido uma má intenção do tradutor, mas ocasionalmente ocorrerão erros, tá? Por quê? Nenhuma tradução é perfeita. A gente não consegue traduzir a profundidade do hebraico para nenhuma outra língua, tá? E não seria diferente com o português, tá? Então, não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que não se profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha, tá? Então, por exemplo, o Pirkei Avot, tá? Aqui a gente tem, no Sidur tem o Pirkei Avot, mas tem também o Pirkei Avot como uma obra única, fininho aqui, ó, tá vendo? Dá para ler rápido, tá? A Ética dos Pais, é um livro muito bom, Pirkei Avot, tá? É a Ética dos Pais. Então, nesse livro Pirkei Avot, tem inúmeros conceitos interessantes. Então, os nossos irmãos da Casa de Judá, eles têm muito forte isso. Escolha alguma pessoa que seja idônea para que você esteja aprendendo com aquela pessoa, tá? Mas, ao mesmo tempo, você vai se esforçar, vai estudar. Escolha uma pessoa idônea para que você esteja aprendendo a Torá através dessa pessoa que vai estar passando para você. Ninguém é proibido de estar assistindo estudos, lendo estudos de outros irmãos, ou vendo vídeos de outros irmãos, tá? Mas sempre tem que ter o quê?
um pé na frente e um pé atrás, tá? Até mesmo se vocês forem assistir estudos, tá? Só para a gente ter uma ideia, tá? Todos nós somos diferentes, todos nós estamos no processo de techuvá. Ninguém é o dono da verdade, ninguém é o dono da verdade. Nenhum de nós pode bater o martelo e falar assim, eu tenho a verdade, tá? Quem chega mais próximo, tá? Somos nós que somos Netzarim, porque temos o entendimento da Torá e do Messias, mas tem muita coisa que todos nós precisamos aprender, tá? Como foi o caso de Paulo, ele falou, eu conheço em parte, vai chegar um dia que eu vou conhecer plenamente. Ou seja, nem Paulo conhecia tudo, mas que pelo menos a gente procure, dentro do possível, estar ouvindo o quê? Irmãos Netzarim, ou pelo menos messiânicos. Os messiânicos não pensam exatamente como nós, mas algumas coisas, pelo menos, eles têm em comum, tá? Existem trocentas diferenças, tá? Mas existem também algumas coisas em comum, tá? E se for estar assistindo estudos de alguém do judaísmo ortodoxo, tá? Filtra bem, coloca um parapeito, assim como também se for assistir um estudo do cristianismo, coloca um parapeito também, ou seja, nós não devemos deixar de ouvir essas pessoas, tá? Ou deixar de ler artigos dessas pessoas, tá? Mas a gente tem que ter muita precaução. Paulo fala assim, examine todas as coisas e retenha o que é bom, tá? Só que Eclesiastes diz, capítulo 3 de Eclesiastes, diz que existe tempo e hora para todo propósito debaixo do céu, ou seja, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tá? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de se abster de abraçar, e por aí vai, tá? Ou seja, então tem tempo, então muitas vezes a pessoa está muito novo, está muito cru na techuvá, está muito cru, e vai querer sair vendo tudo, tá? Vai querer sair vendo tudo, todas as coisas, tá? Tudo, de tudo e qualquer fonte, do cristianismo, do judaísmo ortodoxo, do messiânico, do Netzarim, de tudo, tá? E o que acontece? E muitas vezes não vai ter uma base, não vai ter um antivírus, tá? Então, o melhor antivírus de todos é o quê? É estudar a escritura, tá? De acordo com o original, tá? E uma vez que você está fazendo techuvá, você tem algum moré, um rabino, seja quem for, que está responsável pelo seu ensino, essa pessoa vai dar conta diante do Criador pela sua vida. Então, essa pessoa que todas as pessoas que estão em techuvá, tá? Elas têm o livre-arbítrio de escolher. Eu vou escolher estudar com aquele moré, ou com aquele outro moré, ou com aquele rabino, ou com aquele outro rabino, tá? Ou seja, as pessoas têm o livre-arbítrio para estarem escolhendo com quem elas vão estudar. Mas se você tiver que dar peso entre uma coisa que o seu moré, o seu rabino, eu não estou falando isso por causa de mim não, que é horrível a gente falar uma coisa, parece que a gente está falando em causa própria, isso é horrível. Eu estou falando em relação a todas as pessoas que estão em techuvá, Netzarim de inúmeros e inúmeros grupos, a gente sabe, tá? Então existem inúmeros grupos, então a pessoa está fazendo techuvá no grupo X, então seja coerente com o que está sendo ensinado no grupo X. Está no grupo Y, seja coerente com o que está sendo ensinado no grupo Y. No grupo Z, tá? Vamos dizer assim, tá? Principalmente em questões que ninguém bate o martelo, tá bom? Claro, existem algumas coisas que a gente vê logo na cara. Não, isso aqui a escritura está falando isso. Se uma pessoa discordar, é um absurdo. Ou seja, dê uma honra em relação à pessoa que está te ensinando. Nunca coloque em pé de igualdade uma coisa que o seu moré ou o seu rabino falou, é colocar em pé de igualdade um estudo que foi acabado de ouvir, que um rabino ortodoxo ou um rabino não sei o que falou um negócio, tá? Então nunca deve ser colocado em pé de igualdade, tá? Porque não é aquela pessoa que muitas vezes não, que a pessoa nem conhece, está vendo um vídeo dele, não conhece aquela pessoa, não sabe da idoneidade dela, então não tem como pegar e colocar em pé de igualdade com a pessoa que conhece você, convive com você durante anos, muitas vezes conhece pessoalmente, então dá honra a quem merece honra, até porque essa pessoa vai dar conta diante do Criador, tá? Os líderes, seja moré, seja rabino, seja o que for, roê, pastor, eles darão conta. Então, se tem alguma coisa que está na dúvida, se reporte para aquela pessoa que está lhe ensinando e seja sincero. Olha, eu estou na dúvida disso aqui, assim, assim. Então, pergunte sobre aquilo. Então, a pessoa que for o moré, o rabino ou o roê, ele vai estar mostrando a visão que ele tem. Muitas vezes vai falar assim, olha, a gente não pode bater o martelo em relação a isso, tá? O meu entendimento é esse.
E como não pode se bater o martelo, a gente pode caminhar tranquilamente, mesmo alguém tendo uma visão diferente. Mas por que eu estou enfatizando tanto isso? Em Israel se fala que tem uma coisa chamada curto-circuito, tá? Curto-circuito, ou seja, Adão e Havá, Adão e Eva, lá em Israel se comenta que eles tiveram o que hoje na linguagem moderna se chama de curto-circuito, tá? Ou seja, eles quiseram como que num passe de mágica, tá? Comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, tipo assim, um download de 100% na cabeça deles, como se fosse uma espécie de Matrix, tá? Ou seja, como se fosse instalado ali na mente deles ali o conhecimento do bem e do mal. E o Criador, para rebater isso, ele fala, você vai comer o teu pão com suor todos os dias da tua vida, até que tu retornes para a terra, porquanto tu és pó, e ao pó tu retornarás. Ou seja, o pão, tá, é uma bela ilustração da palavra de Elohim, tá? Ou seja, o pão é o nosso alimento físico, mas também é o alimento espiritual. Ou seja, Adão e Eva, eles deixaram de ouvir o que o moré deles estava ensinando, o rabino deles, tá? Que é o Criador, que é o rabino, o maior rabino que já existiu, e sempre vai ser o maior de todos em todos os tempos, o rabino Yahushua HaMashiach, que vinha todos os dias no Jardim do Éden e conversava com eles. Eles deixaram de ouvir o rabino deles, tá? E foram ouvir o quê? O ensinamento da Nahash, ou seja, da serpente. Então, quando a gente lê aqui que a gente não deve semear a nossa vinha com espécies diferentes, não quer dizer que a gente não possa ler uma literatura que não seja Netzarim. A gente pode. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Alguns irmãos e algumas irmãs que já estão no processo de techuvá vão ter maturidade, vão poder assistir até uma pregação de um pastor, tá? Não é tudo que os efraimitas falam que você vai falar assim, eu não posso aproveitar nada. Não, tem coisa que pastor efraimita fala que você pode aproveitar muita coisa. Tem coisa que rabino ortodoxo fala que você pode aproveitar muita coisa. Mas coloque o quê? Um parapeito. Não é à toa que a Torá, logo antes de falar desse mandamento de não misturar espécies diferentes, não é à toa que um versículo antes está falando, tá? Está falando de você colocar o quê? Um parapeito, um maquê, tá? Então, eu posso ir até ali, eu posso estudar, eu posso ler um artigo que alguém que pensa um pouquinho diferente da gente escreveu. Eu tenho um parapeito aqui, um maquê, vamos dizer assim, eu tenho um parapeito, eu não vou cair, então beleza, não, isso aqui agora, no presente momento, eu acho que eu não posso ler, eu não tenho maturidade ainda para rebater aquilo que aquela pessoa vai estar falando. Muitas vezes, pessoas começam vendo, por exemplo, vídeos de rabinos ortodoxos, estou dando um exemplo, tá? Tem uns que são show de bola, são gente boa pra caramba, que eles, em momento nenhum, eles falam contra o nosso Messias, embora sejam ortodoxos, que ainda não têm o entendimento do Messias, como nós temos, mas eles são verdadeiros gentlemen, tá? Ou seja, eles são educados, tá? São pessoas, como a maioria é, mas infelizmente tem um grupo chamado de antimissionários, tá? Que eles, o tempo inteiro, a energia deles é tão somente fazer com que as pessoas venham a negar o Messias. Então, chegou diante de um camarada desse, eu não vou ver um negócio desse, isso não vai me acrescentar nada. Eu vou colocar um parapeito, eu não quero ficar contemplando o abismo, tá? Então, lembrar que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm, tá? Todas as coisas nos são lícitas, mas nós não devemos nos deixar dominar por nenhuma delas, tá? Então, a gente tem que ter uma base bem firme. Repetindo, mais uma vez, tá? Vamos aprender o hebraico, tá? Enquanto não aprende o hebraico, adquira bíblias boas, tá? Idôneas, com uma tradução boa, pelo menos que chegue um pouquinho perto do original, tá? E nunca colocar em pé de igualdade, tá? O que outros irmãos que não sejam Netzarim venham estar falando, tá? Então, a gente sempre vai dar preferência a ouvir os irmãos, tá? Que ainda que não sejam de nosso grupo, tá? Mas que sejam Netzarim também. Pelo menos vai ter muito mais coisas em comum, tá? Com a gente do que outros grupos, tá bom? Então vamos lá.